Muito boa noite para você. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado o Elton Orvati. E aí, chegamos. Tudo certo? As abelhinhas já estão no ar. Para mais um Bicast, Exato. o podcast da Biconte. Antes da gente falar da nossa convidada, vamos falar um pouquinho da Biconte, que é a empresa que está por detrás do podcast. Vamos falar um pouquinho, a gente faz questão, de explicar o que é, o Bicast, o podcast Exato. da Biconte. A Biconte é a empresa que está por detrás aqui do Bicast. Nós somos uma contabilidade digital. Hoje estamos aqui em Campinas e atendemos empresas e prestadores de serviços do Brasil inteiro. Então você que quer ou que já empreende e quer contar com uma contabilidade 100% digital conectada com o seu negócio, a Biconte está aqui para isso. Esse é o nosso propósito. Exato. O nosso propósito maior é eliminar as lacunas de comunicação entre o empreendedor e o contador, porque existe sempre uma dificuldade de conexão, de comunicação, envio de nota, envio de documento, a gente tira toda essa lacuna de comunicação, tá? Através da tecnologia, através de aplicativos, de sistemas, de automações. Então hoje nós temos todo um mecanismo já pronto para poder atender você em tudo que você precisa. Quais são as soluções? Emissão de notas fiscais, emissão de boletos, contratos automatizados, onde você não precisa todo mês ficar emitindo boletos, notas fiscais, você só coloca o seu contrato lá e o sistema vai fazer todo mês aquelas emissões para você. Conciliações bancárias, envios de notas fiscais, toda a parte de gestão da sua folha de pagamento, estoque, tudo que você precisa para a sua empresa, tudo unificado numa única plataforma. E aonde você ganha tempo? Você não precisa enviar nada para o seu contador. Por quê? Porque tudo isso que você faz, nós já estamos aqui visualizando e nós já conseguimos fazer a sua contabilidade. Através de aplicativo próprio, é sempre legal citar isso. Isso, através de um aplicativo nosso próprio, onde a gente consegue conectar no seu negócio, você trabalha nessa plataforma e a gente ganha tempo, aí agilizando aquilo que você precisa, que é a gestão do seu negócio. Você não contrata uma contabilidade só para receber guias todo mês. Você contrata uma contabilidade para ela ser estratégica para o seu negócio. Exato. Ter informações ali se você está tendo lucro ou não, qual é o seu custo, como que está o giro do seu estoque, qual é o ganho que você está tendo ali dos seus custos, da rentabilidade do seu negócio. Então, é para isso que uma contabilidade tem que existir e é para isso que nós conseguimos oferecer para você. Muito bom. Lembrando que estamos gravando aqui no Duque Studio Podcast. Exatamente. E uma produção da Koala Digital. E que sem eles não conseguiríamos produzir esse conteúdo, Porque o nosso propósito é fazer contabilidade. Exato. E quem nos ajuda a produzir isso aqui é o Duca e a Koala. E a Koala. É isso. E a convidada de hoje, meu parceiro. Cara, é um parágrafo inteiro aqui para apresentar ela. Exato. Olha, vamos até ler. Eu vou deixar você ler para não errar, porque tem que apresentar muito bem feito ela, hein? Muito bom. Então vamos ler aqui, No podcast de hoje, o Bicast, temos o prazer de receber a Karina Haas. Tudo bem? Tudo bem. Ela é nutricionista, apaixonada por desmistificar nutrição e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos de saúde. Com 6 anos de experiência na supervisão de restaurantes industriais e atendimento em consultórios, desde 2019. Karina Não pode falar aí. Auxilia? Karina auxilia no emagrecimento, hipertrofia e esportes. Ela também compartilha seu conhecimento no Instagram, onde responde dúvidas e oferece dicas valiosas sobre nutrição. Hoje vamos explorar mitos e verdades sobre a nutrição e responderemos as mais frequentes perguntas. Karina, seja bem-vinda ao Bicast. Muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui. A gente que tá, muito obrigado por ter vindo e hoje o papo vai render, né, parceiro? Porque é um tema que todo mundo fala, todo mundo quer adaptar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo dá um Google, mas ninguém sabe de verdade. Sabe de verdade. Sempre tem alguma dúvida. Exatamente. Mas antes de começar a querer entrar no tema raiz aqui do nosso podcast, queríamos conhecer você, gostaríamos de conhecer melhor quem é a Karina, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu sou aqui de Campinas, nascida aqui mesmo, Passei a vida estudando por aqui
e fiz faculdade na Unicamp, que o campus de nutrição é em Limeira. Ah, legal. Então, eu tive a experiência de morar fora da minha casa por 3 anos. No último ano de faculdade, eu voltei para Campinas. Achei mais confortável fazer estágio por aqui, né? E voltei para casa da minha mãe e do meu pai. E todo mundo que se forma acaba passando por algumas barreiras no começo, porque eles pedem experiência, pedem carro próprio, eles querem tudo. Exato. E a gente acabou de sair da faculdade. Exatamente. Então, no começo de tudo, as empresas que mais contratam nutricionistas recém-formados são empresas de restaurantes industriais, que a gente Entendi. chama de UAN na faculdade, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, por exemplo, tem uma empresa que contrata o serviço de terceiros que montam um restaurante para ter alimentação para os funcionários. Então, eu era nutri desse tipo de restaurante. Entendi. Trabalhei assim por 6 anos. E a gente acaba que é um pouco de tudo, menos nutricionista. Então, é conselheira da cozinheira, a gente contrata, a gente demite, a gente tem que assumir a linha de frente se algum funcionário falta, acabou alguma coisa numa unidade, a gente tem que correr para levar alguma coisa lá. Caramba. Então, assim, é bem corrido, bem cansativo. E depois desses 6 anos trabalhando que eu fui realmente entrar em consultório. Então, eu comecei na clínica em 2019. É recente ainda, mas tudo aconteceu muito rápido. E eu acredito muito que quando a gente se encontra na nossa profissão, que a gente começa a entender realmente o nosso propósito, aí ninguém segura mais. Exato. Com certeza. Então, em 5 anos, arredondando aí que eu tô trabalhando em clínica, é como se eu tivesse há 10, vamos dizer assim. Que eu tenho 10 anos de formada já, né? 10 anos de 2013, verdade. E por que a nutrição? Você sempre quis isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, tudo começou quando criança ainda. Eu era uma criança bem gordinha. E com 10 anos de idade eu pedi para que minha mãe me levasse numa nutricionista. E eu brinco que ela me ensinou na época o que eu não queria na minha vida profissional de hoje. Que imagina só, uma criança que precisa emagrecer, aí a Nutri vai lá e fala, olha, você come bolacha recheada? Então você vai comer bolacha de água e sal. Aham. Gosta de tomar leite com achocolatado? Vai tomar leite com chocolate do mais amargo possível e adoçante. Uhum. Aí pensei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Já começa a chorar. Já, exato. Só que desde pequena eu sempre fui muito determinada em tudo que eu queria fazer. E eu lembro de uma cena que eu tenho uma irmã mais nova. A minha mãe saiu com ela, tava eu sozinha em casa. No que eu abri assim o armário, eu falei, tô sozinha em casa, tem chocolate aqui, vou comer. Só que daí na hora veio na minha cabeça, tá, você vai comer escondido de quem? Né? Exato. Com 10 anos de idade. A maturidade. E naquele momento eu falei, não vou comer porque eu preciso emagrecer e eu vou fazer isso direito. Então, tudo começou lá, que eu tive mais contato com o que era mais saudável. Não que não tivesse na minha casa, mas eu sempre ia no mais gostoso. E quando você chegou pra sua mãe e falou isso, naquela época era tão normal assim? Procurar uma nutricionista? Porque a gente tá falando de 2000, 2002, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, não era tão normal no sentido assim, né? Estético, principalmente. Era mais por questões de saúde. Saúde. E na época, a minha mãe conta que eu sofri bullying na escola e eu não me lembro. Que Caramba. ela teve que ir lá conversar com um garoto que na época falou, né? E a gente foi num postinho de saúde. Não era uma nutricionista particular, especializada em criança. Sim, sim. Isso era muito escondido na época, né? Não era muito falado. Hoje a gente vê que tem nutricionista especializado em diversas áreas. Isso é até um ponto interessante de comentar. Que a gente, quando busca um profissional, o interessante é que a gente se identifique. Bom, qual é o meu nicho? Então eu vou procurar alguém que realmente é especializado naquela área, né? E na época foi uma nutricionista que atendia no posto de saúde. Então ela não tinha nem a desenvoltura, vamos dizer assim, né? É aquela típica dietinha que tira da gaveta e entrega. Serve pra todo mundo, né? Exatamente. Um X aonde... Exato. O que pode, o que não pode, é bem assim. Pensando hoje em dia, porque você começou a atuar em consultório em 2019, né? Uhum. Um ano depois já veio a pandemia. Você acha que isso te ajudou no sentido de as pessoas se preocuparem mais com a saúde? Com certeza.
o impacto pós-pandemia foi gritante, assim, a diferença. E no meio disso tudo eu tive que me reinventar, Uhum. porque onde eu atendia, né, assim que a pandemia começou, era um prédio comercial. E como eles estavam fechando tudo por medida preventiva, eu acabei parando de atender presencial e montei grupo de WhatsApp para ajudar, né, a turma com algo assim mais geral, Uhum. mas lá todos os dias, incentivando, porque todo mundo se perdeu um pouco, Exato. comendo Não, mal, não se e exercitando. gerou aquela crise de ansiedade em todo mundo, né? Porque ninguém sabia como que ia ser o dia de amanhã, né? Nossa, sim. Ninguém... Até eu me perdi, porque a gente está acostumada com a rotina de Uhum. treino, de alimentação. De repente, são só 15 dias em casa. E aí Uhum. foram meses, anos, né? Exato. Sem saber direito o que ia acontecer. E eu acho que o ponto principal da conscientização foi exatamente pensando em grupos de risco. Porque a população entendeu que os grupos de risco estavam sofrendo muito mais consequência do que aqueles que Sim. não eram. Sim. E então, vamos dizer assim que a gente pode separar em dois grupos. O grupo que se preocupou em melhorar a alimentação, então começou a cozinhar mais em casa, buscar se exercitar dentro da medida do possível, e o grupo que entregou na mão de Deus. Vamos viver, vai que eu pego o Covid e não volto, né? Uhum. Então, existem essas duas vertentes. Mas com certeza as coisas melhoraram muito para a área da saúde depois da pandemia. Eu acho que hoje em dia é algo que você tem que alinhar ao treino e uma alimentação regrada, né? Não necessariamente comer batata doce e frango, né? Pois é. Como que você faz ali? Você vê um indivíduo na sua frente, por exemplo, vamos usar o exemplo meu, assim, hipertrofia. Como que você vai analisar ali quanto que ele precisa para consumir diariamente? Como que é feito esses cálculos? Uhum. Então, tudo começa que a gente tem que entender o nosso ponto de partida. Uhum. Então, não adianta se apegar completamente na teoria quando alguém entra no consultório e passar o que seria bom na teoria somente. Então, a gente vai conversar para eu entender sua rotina, os seus hábitos, o que você costuma comer em cada horário, o que você está treinando, qual é a frequência, tentar entender a intensidade. Quando a gente consegue ter contato direto com o treinador também é bem legal, porque a gente consegue encaixar, né, as duas coisas. A avaliação física mostra a sua composição corporal e a gente estima mais ou menos a necessidade calórica. Então, Entendi. quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando de algo acima da sua necessidade calórica. Uhum. Eu brinco assim: imagine que você tem um terreno vazio e você quer construir algo. Então, você precisa de alguém para construir. Então, vamos dizer um pedreiro, que no caso é o treino. Sim. Só que um pedreiro, ele pode ser excelente. Se ele não tiver material, ele não vai construir nada. Então, as coisas precisam se encaixar. Uhum. Dentro disso, a gente faz os cálculos superestimando as calorias a partir desse ponto de partida do paciente. Uhum. Então, se você consome 2.000 calorias, não adianta eu querer falar assim, eu vou te passar 4.000. Então, a gente vai aumentando isso de forma gradativa e respeitando o gosto que você tem com a sua alimentação. A ideia é que você continue comendo o que você gosta nas proporções corretas para alcançar o seu objetivo. Então, eu trabalho bem em cima disso, assim. Então isso que é legal, até para uma pessoa então que tá indo te procurar com foco em emagrecimento, você vai tentar passar um cardápio de acordo com aquilo que ela come já. Não vai Exato, tentar fazer algo absurdos. exato. Porque a restrição piora a situação, né? Exato. O simples fato de você proibir alguém de algo, É. tudo que é proibido é mais gostoso de fazer. Então, eu falo que eu não proíbo ninguém de fazer nada. Eu conscientizo. Eu não estou aqui para abençoar ninguém. Eu estou aqui para conscientizar. Então, eu sempre vou falar, por exemplo, bebida alcoólica. Não tem como dizer que não atrapalha. Atrapalha. Sem dúvida. Então, eu não vou proibir ninguém de beber. Mas eu vou falar, olha, tá tomando todo final de semana? Tenta segurar um pouquinho. Uhum. Ao invés de tomar sexta, sábado e domingo, toma sábado. Perfeito. Entende? Então, a gente tem que ir nessa conscientização. E quando se fala de emagrecimento, todo mundo pensa, nossa, eu vou ter que passar fome, né? Comer coisa que eu não gosto de comer. E, na verdade, não pode ser assim.
Porque a dieta boa é aquela que você vai conseguir fazer por mais tempo. Que além de chegar onde a gente precisa, a gente tem que se manter lá depois. Exato. E aí que mora o perigo. E é muito mais difícil se manter lá do que chegar lá. Sem dúvida. Então, a conduta é a mesma. É ouvir o paciente. Exatamente isso, ouvir. Porque muitos profissionais acabam pecando nisso. Ah, eu quero emagrecer. Ah, então você tem que fazer isso, isso e aquilo. Tá, mas eu não gosto de chuchu. Não, mas se você não comer chuchu, vai dar errado. E aí o paciente vai falar, isso aqui não é pra mim, não. Entendi. Então, é respeitar isso. Porque eu acho que o mais difícil é mudar a cabeça, né? Com certeza, com Mudar certeza. a cabeça. E não ser escravo também de resultados, né? Porque às vezes vai chegar uma hora que você vai dar uma estagnada, né? Acho que não tem como isso. E você às vezes desanimar porque você não tá vendo que o resultado tá continuando ali, eu acho que isso é muito difícil, né? Tratar. É uma briga grande, porque todo mundo que começa alguma coisa tem muita motivação. Só que a gente não pode se sustentar na motivação para sempre. Vai ter aquele dia que você não acorda bem e ninguém tem nada a ver com isso, Exato. Quer dizer, a motivação não pode ser o único motor de forma alguma. da mudança. De forma alguma. Perfeito. Eu falo que a gente tem que focar muito no processo. Legal. E o resultado ele vai ser uma consequência do que você faz Boa. todos os dias. Senão, acabou minha motivação, então eu vou parar de fazer? Chuta o balde. Ai, nossa, eu tô dando o meu máximo e parece que a coisa não vai. Tá, imagina só se você não estivesse dando o seu máximo. Dói um pouquinho pensar assim, mas é real, né? Ai, eu tô treinando e parece que nada acontece. Então para de treinar pra você ver o que acontece. Então, assim, lógico que no começo tudo acontece de forma mais rápida. Principalmente quando a pessoa nunca teve contato com algo calculado para ela, pensado na rotina dela. Então, dá aquele start legal. Depois vai reduzindo. A nossa fisiologia, ela não entende que você precisa perder aquela gordura. Ou até indo um pouco além, porque emagrecimento a gente pensa em quem está acima do peso. Só que emagrecimento é perder gordura. E tem quem está dentro do peso e mesmo assim quer perder um pouquinho mais de gordura. Então eu brinco que o nosso corpo não sabe que a gente quer ficar mais bonitinha. Aham. Ele quer segurar aquela gordura porque é instinto de sobrevivência. Então é uma Guardar luta, energia, né? é uma luta contra a nossa própria fisiologia, Muito doido, né? né? Quer dizer, o organismo ele trabalha para sobreviver. Isso. E, e aí ele reserva para a questão de, tipo, se o mundo está acabando, um apocalipse zumbi, você tem como sobreviver porque você tem uma reserva de gordura. Exatamente. Entendi. E aí o que acontece? Nós temos um metabolismo basal, que você depende, né, daquele gasto de calorias X para se manter funcionando. Uhum. Então, eu comecei a seguir uma dieta e comecei a emagrecer. É muito normal que o nosso metabolismo basal vá caindo com essa diminuição de calorias ingeridas. Perfeito. Porque ele entende assim, você está me dando essa quantidade de calorias, então eu vou ter que me virar com isso aqui. Então, o processo de emagrecimento vai ficando mais lento. Além disso, além de reduzir, né, eu vou fazer a mesma coisa com menos calorias, é normal que a sua fome aumente. Porque os hormônios, eles começam a trabalhar nesse sentido também, para recuperar aquele peso perdido. Então, é uma briga. Se fosse fácil, eu estaria desempregada. Tanto que eu fui fazer uns exames periódicos, né? Rotineiros, todo ano a gente faz. O meu médico pede os exames, né? Assustadores, por sinais. O clima tá até pesando aqui já. Ai. Não, mas eu quero só compartilhar algo assim que me deixou assustado na questão, pessoal da própria área da saúde, né? Porque eu fui fazer um exame de ultrassom, porque ele viu uma alteração no exame de sangue, e ele falou, vamos fazer um ultrassom pra gente ver, né? E aí a gente fez um ultrassom abdominal e ele falou, olha, a médica que fez, ela observou que tinha um pouquinho de gordura no fígado, né? Aí eu perguntei, né? Tem gordura no fígado e tal. Você tem lá uma esteatose hepática? Aí eu fiquei assustado, né? Olhei para aquilo e falei, nossa, e agora o que eu faço? Isso é alguma coisa séria, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, não, isso aí 98% do brasileiro tem, pode ficar tranquilo.
tipo, eu tive um laudo e eu fui e me constataram que é algo normal. Tipo, o próprio área da saúde, o médico, não viu aquilo como um problema para eu tentar resolver com alimentação, com atividade física e tal. Eles entenderam que aquilo é normal, que todo brasileiro tem. Como tratar isso? Como entender que isso, sim, é um problema e tem que ser corrigido? Essa falta de conscientização, ela é muito perigosa. É muito. Existe uma linha muito tênue, porque dependendo do jeito que você comunica o paciente, você assusta. Exato. E aí vai para casa desesperado. Uhum. Mas eu acho que normalizar uma esteatose não é o indicado. Tá, pode ser normal no Brasil por causa do tipo de alimentação, pela falta de exercício físico. Não que todo mundo vai ter esteatose. E o tratamento, apesar de doer, né, para muitas pessoas que ouvem, é alimentação correta, cuidado com qualidade e quantidade de carboidrato e exercício físico. Porque do mesmo jeito que a gente queima gordura que está aqui em tecido adiposo, a gente vai queimar a gordura que está lá dentro, né? Do fígado. Exatamente. Mas não tem como normalizar. E ainda existe a esteatose alcoólica e a Que não é o não meu caso. alcoólica. Então, as pessoas que têm um consumo alto de álcool podem ter a esteatose por causa disso. A não alcoólica tem a ver com alimentação. Então, é ajustando tudo isso e fica tudo bem. Então, é fácil de resolver, mas se você não resolve, aí tem grau 1, grau 2, grau 3. Então, não é tão simples assim. Exatamente. Aí vira uma cirrose e não tem o que fazer. Exato, porque o que acontece? Não é comum ter gordura no órgão. Então, a gente vai ali acometendo partes que vão formando, por exemplo, como se fosse uma cicatriz. A cicatriz não tem ali o mesmo tecido que o órgão. Então, ele vai perdendo a função naquela região. Então, não tem como falar, tá tudo bem, pode ir pra casa, vida que segue. Passa ali no Mac. Toma uma cervejinha. Eu falo isso porque o correto seria, olha, você procura uma nutricionista Justo. para você, né, melhorar aí a forma como você está se alimentando, procura um médico, um endócrino, um profissional da área de educação física, né? O tratamento já começou errado ali, vindo da própria área da saúde, isso que eu achei... Poderia acontecer uma conscientização. Exato. Olha, Elton, a gente viu aqui que tem uma alteração no seu exame, apesar de ser num grau leve, é até melhor que ainda esteja assim para que você consiga reverter o quadro. Sem dúvida. Né? Então, não precisa de medicamento, mas precisa cuidar da sua alimentação. Perfeito. E eu vejo isso acontecendo no consultório, principalmente com diagnóstico para pré-diabetes, diabetes. A gente não pode olhar somente para a glicemia em jejum. Perfeito. Para diagnosticar. Primeiro que Nutri não faz diagnóstico, né? Mas é bom porque a gente orienta o paciente a procurar o médico. Então, o que eu comi ontem pode interferir na minha glicemia de jejum hoje. Só que a gente tem que olhar outros parâmetros, como é o caso da hemoglobina glicada ou glicosilada. O que acontece? É uma molécula que a glicose se conecta na hemoglobina. Como a hemoglobina ela tem uma meia-vida, ela dura mais tempo no nosso corpo, a gente consegue ver um histórico de glicemia do paciente. Então, aí sim a gente consegue determinar se é um quadro de pré-diabetes ou diabetes ou se está tudo bem. Perfeito. Então, já aconteceu no consultório de paciente desesperado me mandar mensagem, Nutri. Fui na minha médica, ela viu que minha glicemia estava 102, falou que eu tô diabética e que você precisa baixar meu carboidrato. Aí eu falo, eu posso ver seu exame? Aí eu olho o exame. Se não tem a hemoglobina glicada, eu falo, olha, seria muito legal. A gente tem que usar o nosso português, né? E é difícil porque existe uma hierarquia na área da saúde. Então, o nutricionista tem um peso muito diferente do médico. Então, é muito comum que você vai ouvir o médico e vai falar, o médico sabe mais que o nutricionista. Ninguém toma o lugar de ninguém. Na verdade, ele é para ser se complementa. Um pelo outro. Exato. Assim, a gente tem um resultado muito melhor no final. Então, aí a gente tem que explicar para o paciente tudo aquilo para tranquilizar e tá tudo bem, né? Não precisamos mexer na dieta. Faz um pouquinho mais de exercício lá,
pouquinho mais de cardio, evita comer tanto doce que vai dar tudo certo. E a idosa, de novo, tá tudo bem. Tá falando isso, me veio uma coisa em mente aqui. Tava conversando com a minha esposa Karina, que ela é personal. Karina também com K. Karina com K também. Deve ser gente boa. É. E ela me falou esses dias que deu um negócio lá, que a nutricionista da aluna dela falava o que ela tinha que fazer e o que ela tinha que passar de treino e tudo mais. Como que você vê esse trabalho em conjunto com o personal? É isso mesmo? Cada um tem que se ajudar? Você passa um treino baseado, você passa uma dieta baseada no treino da pessoa? Como que você vê esses paralelos, essas duas O coisas ideal juntas? é que um converse com o Conversa, outro né? e não um se intrometa no trabalho do outro. Como eu gosto de treinar, eu acabo buscando bastante informação até para complementar o meu trabalho. Uhum, Mas eu não sou graduada em educação física para me meter no trabalho do outro. exato. Então, eu acho que tudo é o jeito de falar. Então, e também depende do jeito que a paciente levou isso pro treinador, né? Uhum. Então, é o telefone sem fio. Uhum. Então, eu acho que a melhor forma é um profissional conversar com o Sem outro. dúvida. E o fato de você treinar, você acha que isso ajuda 100% na hora de prescrever uma dieta para pessoa? Olha, ajuda porque a gente sabe como funciona na prática, Legal. entende? Uma coisa é uma pessoa que não treina supor como é treinar com carboidrato baixo, por exemplo. Outra coisa é você treinar com Entendi. carboidrato baixo e entender o que aquele paciente vai passar, porque assim você já adianta, né? Fulano, seguinte, a gente vai fazer essa alteração na sua dieta, pode ser que você sinta uma queda de rendimento. Então conversa lá com o treinador, né, que a gente está fazendo essa transição, para ver se faz algum tipo de alteração no treino. Então é alinhar nesse sentido. Aí a gente consegue encaixar a teoria com a prática. Legal. Karina, a nutrição, ela é repleta de mitos, né? Direto, sempre, tem algum tempo que o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, depois é o óleo de peixe que faz bem, depois faz mal, depois é o peixe que faz mal, depois faz bem. Como que você lida com esse conflito de excesso de informação e de vários mitos que vão acontecendo para você conseguir encontrar ali efeito no seu trabalho e como você aborda isso com os seus pacientes? Então, aí entra novamente o desafio. Uhum. Primeiro que, a partir do momento que a gente se propõe a aparecer em rede social, a gente está fadado ali a passar por várias situações. Então, Exatamente. antes de propagar alguma informação, eu sempre vou pesquisar para entender o que está acontecendo. Recentemente, a gente teve a questão da manteiga e da margarina. O que acontece? Eu falo para todo mundo que é muito difícil a gente levantar bandeira para um alimento que não vai ser funcional no nosso dia a dia, porque é uma fonte de gordura. Então, se eu for escolher uma fonte de gordura boa, eu vou atrás do azeite extra virgem, eu vou atrás do abacate, das castanhas. Uhum. Não vou falar, ó, come manteiga ou come margarina, que, nossa, sua saúde vai melhorar 100%. Mas o que acontece? A indústria quer vender. Então, é óbvio que a margarina estava ficando para trás e quem produz margarina fala, poxa, eu preciso mudar isso aqui. Então, eles mudaram a composição da margarina para dizer assim, olha, a nossa composição está muito mais saudável que a manteiga. Sim, Uhum. sim. Como eu me posiciono? Eu não vou prescrever nenhum nem outro para você. Porque, ao meu ver, como nutri, não é isso que vai agregar algo na sua saúde. Então, se você quiser comer em pequena quantidade e não todos os dias, escolha o que você gosta de comer. Porque não é Boa. a exceção que vai te causar algum malefício, né? Mas esse terrorismo, ele acontece há anos e ele vai continuar acontecendo. O que a gente precisa ter? Bom senso. Uhum. Então, olhar estudo, entender o que está acontecendo, tomar cuidado com mídia, porque é muito dinheiro envolvido em Sem tudo. dúvida. Só vai mudando os atores, né? Exatamente. Então, eu trabalho muito a conscientização, tanto dentro do consultório, quanto no Instagram. Legal. Você perguntou sobre mito e verdade. É. Vamos fazer uma brincadeira aqui? O que vocês acham? Eu Ela acho- fala eu alguma acho coisa Sensacional. e a gente fala se a gente acha que é mito ou verdade. O Perfeito. que você acha? Top? Pode ser Então bora. ovo. Ovo é mito. É mito.
E ainda sofro muito com isso no consultório. Porque muitos pacientes que apresentam um colesterol um pouco alterado voltam. Olha, meu cardiologista pediu para você tirar os ovos da minha dieta. Então vamos lá. Aí a gente gasta o português de novo. Uhum. Para mostrar que, na verdade, o ovo ele tem gorduras boas na composição dele. O que vai prejudicar? O excesso. Você pega a... Me fugiu o nome dela, a mulher do Belo. A Graciane, que ela come acho que 600. Nossa, é um negócio absurdo pra ela. E deve fazer mal isso. Como né? chegar nesse... Como definir o que é excesso? Porque quando a gente está dentro do consultório, a gente faz um cálculo de forma individualizada, Ah, legal. né? Então, assim, o que a gente tem? Vamos dizer que a Organização Mundial da Saúde recomenda que tem que tomar 2 litros de água por dia. Eles estão falando isso de forma generalizada. Pela média. Então, eu não consigo definir que, vamos dizer assim, um homem de 100 quilos tenha que beber a mesma quantidade de água que uma mulher que tenha 50 quilos. São Faz demandas sentido. diferentes. Então, quando a pessoa busca algo personalizado, a gente consegue calcular isso de forma individualizada, Perfeito. que vai funcionar muito melhor para cada Uhum. demanda. Perfeito. Então, os ovos a gente vai nesse sentido, Legal. calculando gordura, calculando proteína da dieta. Refrigerante zero. Mito ou verdade? Que lá em casa é 2 litros por dia. Então, o que eu explico? Caloria não tem, mas também não tem nada de bom, né? Exato. Então, óbvio que isso a longo prazo pode prejudicar. E principalmente saúde da mulher. Porque a perda de cálcio ao longo dos anos. Então, é bom cuidar disso. Uhum. Um copo é diferente de uma garrafa. Exato. É. Barrinha de cereal. Isso daí você quer dizer o quê? Se é mito ou verdade, É bom ou ruim? É bom ou ruim? Ajuda no emagrecimento ou não? não ajuda. Barra de cereal é um contemplado de carboidrato. Beleza. Apesar de ter fibra ali, tem aquelas que são até puxentinhas, assim, né? Que tem um melado para juntar uma Açúcar. coisa na outra. É puro carbo. E aí, tá bom, e a barra de proteína? A barra de proteína muitas vezes tem mais carboidrato do que proteína na Esses dias eu composição. comi uma barra essas barrinhas de proteína, parecia que eu tava comendo chocolate. Mas É o gosto. é um doce com proteína. É um doce aquilo. E aí tem gente que fala, eu comi barra de proteína de sobremesa. Eu falei, então você almoçou 2 vezes? Ainda mais quando a barra é maior, ela tem a quantidade de calorias de um prato de comida. Uau. Caramba. Então a indústria engana muito, né? Caramba. Aí você chega em farmácia, tem. Hoje em dia é muito fácil acesso a esse tipo de alimento. Exato. Você acha que a alimentação saudável tem que ser um estilo de vida? Sim, é uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Sim, Pra não ficar preso naquela coisa de que preciso sempre emagrecer, não posso comer porcaria, não posso comer besteira. Se talvez se transformar isso num estilo de vida, a pessoa come bem sempre e às vezes come uma pizza, alguma coisa assim. é a regrinha do 80-20, Entendi. de fazer 80% o certo e 20% a exceção. Não vou nem falar que é o errado, porque a gente não tem que olhar assim. Uhum. Quando a gente faz mais coisas boas do que coisas ruins, o nosso corpo vai considerar isso. A gente que é ingrato, né? Se alguém erra com a gente, fala, nossa, que pessoa péssima, faz um negocinho errado. Ainda bem que com a nossa saúde não funciona nessa demanda. Então, é entender que você pode de tudo, mas não tudo o tempo todo. Uhum. Até pensando emocionalmente falando, você levar uma vida 100% regrada pode prejudicar. Você deixa de ter vida social, Exato. você deixa de se relacionar. Então, não é pra ser assim. Lógico que, se a pessoa decide ser atleta, a gente tá falando de uma outra situação. Agora, uma pessoa que só busca saúde, um corpo mais estético, dá pra conciliar. Ele tem uma questão de que quem começa e torna aquilo um hábito, da recompensa, né? Quando você começa a fazer uma boa alimentação e uma atividade física, no longo prazo, aquilo é prazeroso, né? O difícil é você sair da inércia, Exato. sair da onde você está parado, né? É. Mas se você torna aquilo um hábito, é prazeroso. Por isso que, nossa, o que aquele povo tá fazendo? Correndo com peso nas costas. Porque é gostoso, né? Porque ele já encontrou prazer naquilo, né? Mas, Karina, uma curiosidade, tá?
Nos últimos anos, a gente vê muito na mídia que a doença do século acaba se tornando a própria depressão. Muitas pessoas aí com tudo até. Às vezes tem um bom emprego, às vezes tem até uma boa estética física, tem recursos financeiros, mas se tornam deprimidas. O quanto a nutrição está influenciando nisso, assim, maus alimentos, más escolhas, o quanto que a nutrição pode estar impactando nisso, na questão da depressão? Bela pergunta. Quando a gente fala de um consumo exagerado de açúcar, de gorduras, por exemplo, a gente acessa a área da inflamação. Legal. E a gente não. Inflamação não é só quando você corta a pele e começa a gerar um processo inflamatório. A inflamação que eu tô falando, ela não tem esses sintomas. Só que tudo começa a funcionar de forma errada. Então, por exemplo, o nosso intestino. O nosso intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro. Existe um eixo de comunicação. Então, se eu tenho um intestino não saudável, eu estou produzindo ali o tempo todo substâncias que vão prejudicar o funcionamento de várias coisas. Então, a parte da depressão pode sim estar associada à má saúde intestinal, que é o nosso órgão que mais produz serotonina, por exemplo, que é o hormônio da felicidade. Então, tem pessoas que, por se alimentarem mal, apresentam essa fadiga extrema, sinais de depressão, né? Então, uma alimentação saudável. Se a gente fala da banana, por exemplo, é uma fruta que é super rica em triptofano. Triptofano é o ingrediente para produzir serotonina. Então, é uma fruta muito interessante de consumir, pensando nesse benefício, mas não só ela, né? A gente tem que pensar num contexto como um todo. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça em relação a isso são esses sinais inflamatórios. Quando a gente começa a se alimentar melhor, é natural que a gente tenha mais disposição. O nosso sono melhora. O nosso intestino funciona melhor. A gente tem mais vontade de viver. Só que a pessoa que está ali, presa em comer comida industrializada, muito açúcar, não consegue entender isso. Ela precisa dar o passo para chegar lá. E é a parte mais difícil. Principalmente pelos exemplos que a pessoa tem do lado. Então, a família que sempre comeu mal, a pessoa que já foi no nutricionista e teve uma experiência ruim. Eu vou ficar aqui. Fazer dieta, não vou ser feliz. Então, tudo isso pode ir comprometendo o consumo excessivo de álcool, a falta de exercício físico. E eu também penso que tem muita relação com os trabalhos, né? As pessoas hoje em dia têm um nível de estresse muito alto dentro do trabalho, principalmente com a questão do home office, que perdeu-se a rotina. Eu não tenho mais hora para entrar, eu não tenho mais hora para sair, tudo que eu faço é dentro da minha casa. Quando eu vejo eu não tenho tempo de comer, eu fico nos snacks o dia inteiro. Então, é um contexto muito estressante. E a depressão, ela começa a acontecer por falta de lazer. Só que o lazer não pode ser só comida. Então, esse é outro trabalho que eu faço muito dentro do consultório. Eu falo assim, olha, é muito comum as pessoas relatarem, o dia inteiro eu vou bem. Quando eu chego na minha casa, ou quando eu fecho o computador, eu tenho vontade de comer besteira. É a recompensa. Eu mereço, eu já trabalhei muito, tô muito estressado, eu vou abrir uma cerveja, vou abrir um vinho. Então, esse gatilho precisa ser acertado. Como que a gente resolve isso? Procurando outras tarefas que a pessoa possa sentir prazer. Então, às vezes dar uma volta com o cachorro depois que termina o trabalho. Ou colocar o horário do treino no final do dia. Porque assim, né, você vai conseguir liberar serotonina lá durante o treino, vai dar uma melhorada. Ou vou assistir uma série. Então, é procurar outras fontes de prazer que não sejam somente a comida. Show. Então, é outra relação também que a gente pode trazer, né? Legal. De usar a comida como recompensa. E isso ainda agrava mais o caso. Legal. Porque a comida é uma fonte de prazer Com rápida. certeza. Rápida, né? Um chocolate, um biscoito, um lanche, um refrigerante, né? Tudo isso
desperta aquele prazer rápido, né? Sim. Momentâneo, né? E é tão rápido que se a pessoa entra num quadro de compulsão alimentar, ela nem consegue sentir esse prazer mais. Porque ela devora o que tiver pela frente. Ela nem se deu conta que foi uma barra de chocolate, um pacote de salgadinho. Ela simplesmente vai se dar conta depois quando ela parar e olhar, meu Deus. Então é tudo muito rápido mesmo, assim, sabe? Quem tem crise de ansiedade, não pode também estar causando, a má alimentação pode causar mais essa crise de ansiedade ou isso não tem nenhuma relação? Então, aí tem mais uma questão emocional Mais emocional. envolvida. Lógico que se ela engatilhar uma coisa com a outra, ela pode ter outros prejuízos. Então, se eu tô assim, eu sei que o chocolate vai ajudar. Então, o trabalho é bem multidisciplinar, assim, precisa de psicólogo junto. Legal. Todo mundo precisa, né? Não, sem Total, dúvida, sem total. dúvida. Na questão das mulheres, às vezes tá perto da data de menstruação, alguma coisa assim, que é hormonal mesmo, né? Sim. Às vezes aumenta aquela vontade de comer alguma coisa. O que a pessoa tem que fazer? Tem que aceitar, saber que isso é hormonal mesmo e come, depois ver o que faz? Ou segura, o que faz? Aceita? Na verdade, nós entendemos que não é uma frescura, é realmente fisiológico, mas a gente não pode usar isso como muleta. Exato. Eu estou de TPM, então eu posso comer tudo que eu tiver vontade. Ainda mais se você tiver um objetivo estético, vai atrapalhar. Sim. Então, qual é a minha orientação? Esse período de pré-menstruação é um período de muita oscilação hormonal. Inclusive, o nosso estômago, ele se esvazia mais rápido nesse período. Por isso que a nossa fome aumenta. Olha que injustiça. Então, eu sou mulher, eu posso dizer isso com propriedade. A sensação acabei de comer, mas eu comeria de novo, tranquilamente. É tudo mais rápido do que o normal. Então, eu falo, gente, aumenta o consumo daquilo que não vai atrapalhar. Então, antes de almoçar, come um pratão de salada, porque as fibras da salada já vão trazer um pouco mais de saciedade. E aumentar o consumo de fruta. Ai, nutri, mas é claro, né? Você acha que eu vou comer uma maçã com gosto de chocolate? Não existe isso. Quando realmente não tiver outro jeito, eu prefiro que coma o que tá com vontade do que fique remediando. Porque o que vai acontecer? A pessoa fica comendo pelas beiradas, não resolve. Então ela já comeu um monte de coisa e ela ainda vai atrás daquilo que ela tem vontade. Então, caloricamente falando, às vezes compensa comer o brigadeiro que você queria do que comer banana, maçã, e aí depois ainda comer o brigadeiro, né? A demanda calórica foi muito maior e poderia ser resolvida ainda com mais tranquilidade. Como um tâmaras. Tâmaras com morango. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Só que você não tá entendendo. Tem meses que eu tenho vontade até mesmo de textura. Então, se eu quero tomar sorvete, não adianta vir com bolo de chocolate, entendeu? O negócio é doido. Você precisa do gelado, da textura do sorvete. Exatamente. Eu te entendo. Eu te entendo. Karina, existem sempre várias tendências na nutrição, né? E recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre dietas low carb, jejum intermitente. Como que você aborda essa relação aí dessas tendências com o que você se compromete a ajudar seus pacientes? Eu falo que essas estratégias, a gente precisa enxergar ela como se fossem ferramentas. Legal. Então, se a pessoa chega no consultório, ela está procurando emagrecimento, e ela diz para mim que ela ama tomar café da manhã, e eu recomendo um jejum intermitente, eu estou utilizando a ferramenta errada. Exato. Então, o caminho que eu vou escolher vai depender de cada pessoa. O que as pessoas não entendem? Quem não passa com nutricionista e resolve fazer jejum intermitente, emagrece porque tirou uma ou duas refeições que fazia no começo do dia. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um déficit calórico. Ela está tirando calorias que ela consumia antes e deixou de consumir. Então, ela vai emagrecer por isso. Para quem não sabe o que é o jejum intermitente, explica um pouco melhor assim, o que é o intermitente. Você define uma janela de horas que você vai ficar em jejum. Sem alimentar. Sem alimentar. 12, 16, 24 horas. E aí, nesse período, o que a gente deixa liberado?
água, café, chá, porque são coisas que não têm caloria. Então a pessoa vai ali segurando as pontas. Então vai depender assim, eu vou parar de comer 9 horas da noite. Então a pessoa conta 12 horas para frente disso, 16 horas para frente disso, para fazer a primeira refeição do dia seguinte. Então o ideal é que feche realmente uma janela, até para a pessoa não ficar perdida. Os primeiros dias deve ser bem difícil, né? A vontade de Principalmente. matar alguém, assim, deve ser absurda. Olha, eu já testei comigo e eu amo tomar café da manhã, não deu certo. É um sofrimento. Gente do Mas céu. ele pode ser uma ferramenta muito boa para várias pessoas. Tem pessoa que não gosta de tomar café da manhã e essa pessoa gosta de fazer refeições volumosas. Uhum. Entendeu? Então, se eu pegar 2.000 calorias e dividir por 3 refeições, eu tenho 3 refeições grandes. Legal. Se eu pego essas 2.000 e eu divido em 6, eu tenho 6 refeições pequenas. Eu prefiro comer 3 maiores. Então, essa dieta vai ser perfeita para aquele paciente. Perfeito, perfeito. Então, é escolher a ferramenta certa. Por quê? O que vai determinar a dieta ali? A quantidade de calorias que vai compor. Então, se eu fizer um jejum intermitente para emagrecimento versus uma dieta tradicional, o que vai mudar é o número de refeições. Mas as calorias, os carboidratos, proteína, gordura serão iguais. Então, uma não é superior à outra. E você acha que a internet distorceu um pouquinho isso daí? Distorce e também as pessoas entendem a informação do jeito que elas querem entender. É muito tendencioso. Vou fazer isso porque eu acho que é assim, e não é bem assim. Mas, metabolicamente falando, é uma estratégia muito boa para reduzir níveis de glicemia. Então, a pessoa que está com a glicemia alterada pode se beneficiar com esse tipo de estratégia. Então, tem o público certo. Mas a pessoa acha, eu vou fazer jejum porque jejum emagrece. Entendeu? Low carb, mesma coisa. A gente tem uma definição teórica. Até 50 gramas de carboidrato na dieta no dia todo. Ok, essa é a definição. Agora, pensa que a pessoa consome, chutando, 400 gramas de carboidrato no dia. Se eu levar a teoria a sério, a pessoa passa muito mal. Porque eu estou fazendo uma queda brusca de carboidrato. Então, qual é a minha conduta no consultório? Se a pessoa come 5 pães por dia e passa a comer 3, a dieta dela, para ela, já é low carb. Faz sentido. Sensacional, sensacional. Então, o pensamento, acho que a melhor coisa é melhorar a vida daquela pessoa de acordo com o que aquela pessoa faz. Utilizando a ferramenta na prática. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, eu não levanto bandeira. E tal dieta é melhor. Não, a dieta legal é aquela que é montada pensando na rotina daquela pessoa. Dieta cetogênica, tem estudo que funciona muito bem para autista. O que é a cetogênica? A cetogênica é aquela que as pessoas pensam errado, tá? Que é só tirar o carboidrato, comer proteína à vontade e gordura. A base da dieta cetogênica são as gorduras. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, a qualidade dessa gordura. Mas o povo entende o quê? Bacon! Que delícia! Vou lamber a ovo panela com ali. bacon, picanha. E não é bem assim. Porque está falando de gordura saturada. Ai, meu Deus. E a proteína na dieta cetogênica também não pode ser à vontade. Perfeito. Porque na ausência do carboidrato, na verdade a gente assim pode colocar, mas muito pouco. Então é residual de fruta, de vegetais que entra, né? O nosso corpo, ele precisa de glicose, principalmente cérebro, para funcionar. Existe, me fugiu a palavra, mas é como se fosse uma estratégia do nosso corpo de pegar o aminoácido da proteína e se chama gliconeogênese, que é você pegar e gerar glicose a partir da proteína. Então, se na dieta cetogênica a intenção é que você forme corpos cetônicos, porque o carboidrato vai estar bem baixo, e você come um monte de proteína, você vai começar a produzir glicose a partir desse consumo de proteína. Então, você já corta a cetose. Então, não adianta sair comendo proteína à vontade. Então, tem também que calcular dentro do consultório. É uma dieta super difícil, principalmente de aderência, porque a base dela é gordura. Então, não é tão agradável assim, né?
Então, é gordura, proteína e carboidrato. Isso a longo prazo, e tipo assim, não existe refeiçãozinha livre no final de semana. Que a intenção da dieta é manter você em cetose. Então, você vai formando corpos cetônicos a partir da gordura, né? Como fonte de energia. E se você come carboidrato, ele vai mudar. É mais fácil usar o carboidrato do que ficar lá trabalhando. Nossa, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então, isso na clínica, como que eu vejo funcionalidade? A pessoa está há bastante tempo num processo de emagrecimento, vamos colocar uma estratégia diferente por um tempo determinado. Ou em casos clínicos, como é o caso do autismo, que daí a gente tem evidência científica que melhora. Olha que legal. Então, Dependendo Caramba. do grau de autismo, ou mais leve. na verdade, assim, não sei te falar especificamente, Ah, legal. mas é uma dieta muito bem conceituada para melhorar os sintomas e tudo mais. Poxa, que legal. Então, assim, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas na nutrição. E se você quisesse colocar um prego na parede, pegasse uma serra, Não vai dar certo. não vai dar certo. Todas são legais, mas elas têm o público certo e o momento certo. Perfeito. Muito bom. Hoje em dia, a gente vê que existe o atendimento presencial e online, né? Uhum. Você consegue abordar tudo isso das duas formas? O que falta no online é a avaliação física, que a gente não consegue fazer à distância. Uhum. Mas, geralmente, a gente pede foto, medida de circunferência, que daí o paciente consegue ou passar a fita, ou pede para o marido ou para a esposa aferir as medições, né? Uhum. Peso, que todo mundo até que não precisa ficar se pesando tem balancinho em casa. Se não, tem muita academia que faz avaliação física. Então a gente combina. Legal. Na minha academia tem. Então, toda vez antes da consulta, você faz a avaliação para a gente ter os dados. Funciona super bem. Você falou sobre peso, que eu acho legal a gente falar, que nem sempre o que tá mostrando na balança é real, né? Às vezes eu chego, sei lá, com 80 quilos, a gente fez um trabalho e eu tô com 82 e fala, poxa, mas eu engordei? A pessoa tem que ver que às vezes criou músculo, perdeu gordura, né? Nossa, isso daí dá papo pro dia inteiro. Criança é um problema, né, na clínica, né? Porque são anos ouvindo que para emagrecer você tem que perder peso na balança. E a balança, ela só sabe pesar. Mas ela não te fala o que é aquele peso. Se é água, se é gordura, se é músculo. Exatamente. Esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha lá do Instagram. Nutri, depois do final de semana, meu peso aumentou 3 quilos. Existe chance disso virar gordura? Então, assim, pós-final de semana, que de repente a pessoa comeu besteira o final de semana inteiro, ingeriu álcool, bebeu pouca água, não se exercitou, a gente tem uma retenção de líquido. Então, a gente sobe na balança, a gente tá pesando um monte de água. Tanto que se você se pesar de novo depois de 3, 4 dias, o seu peso voltou ao normal. Uhum. Você vai engordar se o que você fizer no final de semana se tornar regra na sua vida. E aí, todos os dias serão sábado. Aí você ganha gordura. Faz sentido. Mas o ideal é que você volte para a rotina. Então, é uma briga todos os dias, no consultório, no Instagram, com quem me esbarra, de dizer que mais importante do que ficar apegado na balança é prestar atenção nas medidas. Se olhar no espelho, tirar foto, pela roupa, a gente vê muita coisa. Ai, não emagreci porque meu peso não mudou, mas você acredita que minha calça tá larguinha? Fala que coisa, né? Deve ser um milagre. A balança de bioimpedância é a forma mais exata de Não. falar de uma evolução? Não. Isso daí é outra polêmica, porque existem vários equipamentos no mercado. A bioimpedância é um aparelho que emite ondas elétricas. Então, de acordo com a quantidade de gordura que você tem, essas ondas vão percorrer mais rápido ou mais lentamente. Então, o equipamento vai fazer uma estimativa de percentual de gordura, de quanto de músculo que você tem e tudo mais. Quanto mais eletrodos tiver, mais precisa a balança de bioimpedância vai ser. Então, as pessoas que compram uma balancinha no mercado, né, tipo assim, para chegar em casa lá, em aplicativo, não vão ter a mesma precisão que um equipamento que custa 70 mil reais. Eu tinha um de mão, assim, que você Esquece. colocava. Aquilo lá também Não. é... E o choro é livre, né? Porque o negócio tá aí feio, Tá né? feio. Meu Deus, 50% de Gente, gordura. eu É chorei absurdo. muito aquilo lá. Então, eu confiaria nos equipamentos que são mais
atualizados, eles custam bem caro, Uhum. mas o adipômetro, dependendo do equipamento com que você compara, ele ainda é mais fiel, Entendi. né? E para a mulher, que é um público que tem muito essa questão do ciclo menstrual, de reter mais líquido, é um problema. Ano passado eu até cogitei colocar um equipamento na minha sala, mas eu pensei, gente, essa mulherada vai me dar uma dor de cabeça. Imagina só, Nutri, minha consulta é amanhã, mas hoje desceu. Vamos remarcar? Ixi, eu Porque não as ia medidas conseguir trabalhar alteram nunca. também, né? Entendi. Altera, porque existe um preparo pré-bioimpedância. Então você precisa ficar em jejum algumas horas, não pode ter ingerido cafeína, água antes da avaliação. A mulher não pode estar no período menstrual, não pode ter se exercitado. Então, você vai afunilando ali uma série de coisas que dificulta. Uhum. Então, você fala assim, bom, ó, a gente vai fazer do jeito que der aí, vai comparar. Mas imagina só, fiz tudo certinho. Aí, na É. avaliação do retorno, a bioimpedância dá mais. Exato. Então, é desanimador. Total. Eu prefiro não utilizar o equipamento. Total. Você falou de cafeína. Tem uma galera aí que toma café, né, Elton? Olha, Uma galera aí, né, Elton? Não eu julgue. diminuí bastante. Mas, assim, você conhece algum contador que não toma café? Você vai em qualquer escritório de contabilidade, tem uma garrafa Pô, a primeira lá coisa que de você inox, entra ali é a cafeteira ali. tem a maquininha de... Não, mas é que ultimamente o café virou algo assim gourmetizado, vamos ser Exato. sinceros, né? As cápsulas vieram com os aromas, com os cheiros, os grãos, as máquinas. O café se tornou algo assim que faz parte do dia a dia. Antigamente a gente tomava só de manhã e acabou, né? Quando a gente vai para uma rotina de escritório, eu confesso que eu não tinha o hábito de tomar café em casa. Mas quando eu comecei numa rotina lá administrativa, no escritório, o café virou o momento do escape da rotina. Então, eu quero parar o que eu estou fazendo, o que eu faço? Eu levanto e vou tomar um café. Então, ele virou um gatilho da recompensa de que eu preciso relaxar. Só que ele virou um gatilho diário, praticamente de hora em hora. De hora em hora. Então, o café virou assim, eu não tomo uma xícara de café. A gente toma 8, 9 por dia. O quão isso é ruim para nossa saúde. Então, a cafeína, ela é um estimulante. Então, isso significa que você tá ali o dia inteiro estimulando o seu cérebro a ficar mais ativo. Isso pode, tipo, te gerar mais ansiedade. Fato. Isso pode atrapalhar o seu sono. Não muito. Pode causar irritabilidade. Então, todo excesso faz mal. Só que eu não consigo te falar assim, olha, você deve tomar tantas xícaras. Perfeito. O ideal é que você diminua um pouco do que você está fazendo. E o que pode funcionar, de certa forma, é incluir café descafeinado no dia. Entre uma cápsula e outra, fazer uma cápsula de café descafeinado. Que daí você não vai ter ali a ação da cafeína. Legal. Uma estratégia. Mas é assim, eu não julgo. Porque além de amar café, e eu odiava café, eu tenho como ponto de referência que a minha mãe fazia café, eu tomava uma xícarazinha desse tamanho e eu ficava tremendo. Olha, Caramba. Hoje em dia, pra eu tremer, meu filho. hoje em dia eu posso tomar café assim, 8 horas da noite que eu durmo. Você dorme igual um tranquilo, anjo. né? Só que interfere na qualidade. A gente, sono, né? a gente não percebe, mas interfere. Nós temos, aliás, deveríamos ter, né? Um ciclo circadiano que significa o quê? Sabe aquela florzinha que ela abre quando o sol nasce e ela se fecha quando o sol se põe? O nosso corpo também deveria funcionar assim. Tanto que existe aquela máxima, é tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Porque a intenção é que você vá desacelerando, inclusive processos digestivos. Antes de dormir, você não tem que estar ali fazendo tanta digestão, né, na teoria. Quando a gente toma café, a gente já bagunça o ciclo circadiano. Perfeito, Entendeu? É como se a gente voltasse algumas horas no relógio. perfeito. Então atrapalha. Tem um neurocientista que é muito legal. Eu já assisti vários podcasts dele. Ele chama Eslen Delanogari. E ele fala muito sobre o sono. E uma das coisas também que ele indica é a gente só acorda quando a luz natural ela entra pela nossa retina. Então, uma ótima estratégia é acordar e abrir a janela. Sério? E, se possível, tomar café da manhã tomando a luz natural. Porque você está acordando todo o seu sistema.
Em casa eu não tenho sacada. Então, se for pensar, eu só acordo quando eu saio para trabalhar. Eu já tô acordada 2 horas. Então é tudo bagunçado. E como que faz, né? Como que faz? Tipo assim, hoje eu tô aqui com vocês, eu ainda não treinei. E quando eu chegar na minha casa, eu vou comer alguma coisa e vou tomar um pré-treino. O que que eu tô fazendo com a minha vida? Tô errando. Uhum. Mas assim, a gente Viu, leva... gente? A Nutri também erra. A Nutri tá? também erra. Não estou se culpem- incentivando não a se fazer culpem isso. tanto, não se culpem tanto, que é normal. Então, assim, é tentar ponderar isso para que não atrapalhe Legal. o básico para que você tenha uma boa saúde, uma boa performance até no seu trabalho. A ponderação é tudo. É isso, é o Exato. equilíbrio. Karina, o que você acha? Qual é a sua, o que você prevê aí da questão do futuro da nutrição? Assim, essas novas tendências, abordagens. Hoje em dia, muita questão com a inteligência artificial, né? Muita gente vai lá no ChatGPT. Olá, ChatGPT, bom dia. Prepara uma dieta para mim. Né? A questão da inteligência artificial, como isso você está entendendo? Qual que é a tendência para o futuro da nutrição? A tecnologia, ela é ótima quando a gente sabe utilizar. Uhum. Então, se a pessoa procura algo novamente que não é feito para ela, Perfeito. ela vai uma hora ou outra se frustrar. Porque a pessoa que está procurando emagrecimento e procura uma tecnologia para isso, ela quer algo rápido. Ela não vai conseguir seguir por muito tempo. Então, é meio que a gente vai gourmetizando o que já existiu a vida inteira. Perfeito. É pegar aquela revista que tem aquela dieta que vai te fazer emagrecer 5 quilos. Ou aquela Em uma folhinha semana. que já vinha pronta, que você só assinalava. Justamente. Vamos dizer assim, ó. Quando eu me formei, 10 anos atrás, eu não imaginava que agora as pessoas teriam tanta consciência do que é uma boa alimentação, porque melhorou muito. Então, eu penso que a tendência é melhorar, principalmente pelas facilidades que a gente tem hoje em dia. Ah, o consumo de proteína é legal? Olha quanto produto a gente encontra hoje com adição de proteína, por exemplo. O que melhora o acesso de proteína até para idoso. Idoso chega um determinado momento que não consegue mais comer tanta carne. Uhum. A digestão já fica mais lenta. Ah, mas se ele tomar a bebidinha tal, que tem tantos gramas de proteína, ele já melhorou o contexto da alimentação dele fácil ali. Então, eu vejo com bons olhos. Só que a gente precisa o quê? Da conscientização. Eu, como profissional da saúde, penso muito nisso. Então, eu utilizo o Instagram como ferramenta para disseminar informação boa. Ó, é assim que funciona. Não cai nisso, porque não é isso, não é esse o caminho. Mas a gente tem os riscos da pessoa, como eu disse há um tempo atrás aqui com vocês, é entender aquilo da forma que é conveniente para mim. Legal. Legal. E Eu acho que... Desculpa. Não, é que ela falou sobre alimentação saudável. Eu ia perguntar o que é uma alimentação saudável. Eu tenho que olhar pro meu prato e ver o quê? Engatando a pergunta dele, não esquece. Nos últimos anos, o veganismo e o vegetarianismo virou tendência mundial, não é só algo do Brasil. E o quão isso é importante também para uma boa nutrição? Então, eu vejo alimentação saudável dentro daquele contexto dos 80-20. Porque saúde não diz respeito só aos exames laboratoriais, a gente precisa ter uma boa saúde mental também. Legal. Então, é pensar em refeições completas ao longo do dia. A pessoa que pensa só em caloria, ela vai comer só carboidrato o dia inteiro para chegar nas calorias que ela precisa. Mas e as funções? Proteína é estrutural, por exemplo. Você pode não treinar, mas você precisa manter a musculatura que você tem. Se você ingere pouca proteína, a chance de você perder essa musculatura é super alta. Então, é trazer essa conscientização. Ah, quer comer um pãozinho de manhã? Por que você não coloca um ovo junto? Ou um pedaço de queijo junto? Já mudou o contexto. Ah, eu vou comer fruta no meio da manhã, mas eu fico com fome. Tá, mas por que você então não associa um iogurte junto com essa fruta? Vai melhorar ali a saciedade por um tempo. Colocar sempre alguma proteína. Carne, frango, peixe no almoço, no jantar, sabe? É tentar pensar por esse lado. Comer fruta, comer legumes, comer verdura. Ah, mas não gosto. Vai tentando, né? A gente já não é mais criancinha para fazer só o que a gente tem vontade. Verdade. Agora, pensando no vegetarianismo, no veganismo, até estava
assistindo a aula da pós-graduação sobre microbiota intestinal, e o professor trouxe que quanto mais natural é a alimentação sem proteína de origem animal, mais saudável o intestino da pessoa é. É a dieta que mais a nossa microbiota gosta. Olha que loucura. Então, assim, a gente está falando de um estilo de vida. Os vegetarianos são diferentes dos veganos. Os veganos, eles se estendem até aquele cosmético que, por exemplo, que foi, né, testado com animal, ele não vai utilizar. Então, é realmente um estilo de vida. O que eu acho importante? Que tenha um acompanhamento de um profissional que é bem voltado para essa área, para que não haja prejuízos na saúde. Porque a pessoa pode ter uma saúde excelente sendo vegana, sendo vegetariana ou comendo de tudo um pouco. Tudo vai depender de assim, bom, não vai comer mais carne vermelha, não vai comer mais nenhum tipo de carne, então vamos fazer exame periodicamente e ver como que tá a vitamina B12, por exemplo. Entendeu? Mas a atuação do profissional nesse sentido faz toda a diferença. E é diferente, porque uma vez que você aprende, você não precisa ficar voltando no profissional toda hora. É uma atuação diferente da que eu faço no meu consultório. Sensacional. Como eu busco, assim, né? Eu atendo bastante a parte estética, então emagrecimento, ganho de massa muscular. A pessoa acaba passando mais tempo comigo porque ela tem um objetivo. Só que é difícil você seguir uma linha reta. Ah, e aconteceu alguma coisa, me deixou mal, blum, perdi a aderência. Aí mexe lá, volta. Então a gente tá falando de 6 meses, 1 ano. Ah, Nutri, eu resolvi que eu quero ser vegetariano. Então, o nutricionista que é especializado nessa parte vai ensinar, entendeu? Então, aí depois você vai de tempos em tempos lá, de repente, né? Perfeito. Mas eu vejo tudo isso com bons olhos, principalmente que a gente tem que respeitar a escolha. Sempre tem um propósito por trás disso. Então, se cada um respeitar o espaço do outro, todo mundo é feliz, né? Sem dúvida. Total. Em tudo, né? Em tudo. Hoje em dia o que você mais atende é emagrecimento, hipertrofia. Sabe que eu nunca falei assim, olha, o meu público vai ser feminino, mas acabou se tornando. Os homens que eu atendo são os maridos, os namorados, os amigos, a mulherada que leva, né? Mas a maior parte é emagrecimento, outra parte é porque, tô com glicemia descompensada, vamos arrumar, coisas assim, esteatose hepática. Se não, ganho de massa muscular na academia. É bem mais estético mesmo. Dieta em casal é mais fácil? Com certeza. Um ajuda o outro. Não tem os sabotadores, né? Tô aqui com a minha marmita e meu marido pediu uma pizza. Haja, né? Haja Força de DR, né? vontade. Mas, apesar de ser doloroso o que eu vou falar agora, a luta é individual, né? Não adianta colocar a culpa no outro. Até porque, assim, eu decidi que eu quero ser mais saudável. Se você depender de quem mora com você, ou de que as pessoas do seu trabalho vão deixar de pedir doce porque você escolheu isso, não vai dar certo. Então, é difícil, mas a luta é individual. Muito bom. É isso. E eu acho que isso é para qualquer coisa na vida, Pra tudo. Exato. né? Uhum. No empreendedorismo, na questão do peso, na questão de finanças. Acho que para tudo na vida, acho que você tem que assumir os riscos e tenho que tentar por mim mesmo. Vou dar um exemplo prático da minha vida pessoal. Eu sou nutricionista. Ou seja, além de fazer isso pela Karina, eu tenho que fazer isso pela minha profissão. Perfeito. O meu físico não deixa de ser o meu cartão de visitas. Então, se eu resolvo sair com os meus amigos, vez ou outra, eu não vou acompanhar eles no que eles estão fazendo. E, não, mas é só hoje. Tá, você não é nutricionista. Eu sou. Eu não tô falando que eu não vou comer lanche, que eu não vou tomar um drink. Eu vou. Mas eu tenho limites diferentes de pessoas que não fazem o que eu faço. Perfeito. Ainda que hoje eu sou mais respeitado porque eu falo, é meu trabalho. Aí respeitam, né? Mas faz parte. E a luta é individual. Eu vou deixar de estar com eles porque eu não vou comer aquilo lá? Não. Eu posso pedir alguma coisa diferente onde eles estão comendo, porque é uma escolha minha. Mas eu tô lá, entendeu? Então eu também tenho as minhas lutas. Pensando nessa sua fala, o que você tem para futuro?
que você pensa daqui 5 anos, 10 anos? Continuar atendimento? Você pensa em seguir para alguma outra área? Olha, eu não consigo pensar em deixar de atender, porque é a paixão realmente da minha vida. Eu gosto de estar no consultório. Mas eu tenho projetos para agregar realmente outras pessoas comigo. Como eu disse para vocês, a nutrição ela é muito abrangente. Então eu penso, por exemplo, em abrir algo que tenha nutricionistas que trabalhem com a mesma mentalidade que eu, mas de áreas diferentes. Então, uma nutri que cuida só de gestante, uma nutri que é da parte de oncologia, por exemplo. De ter realmente um complexo de nutris especializadas em nichos, que eu acho muito legal. E eu tenho um sonho pessoal de ter algo envolvido com alimentação. Ainda não sei o que, mas assim, a gente já mandou pro universo. Curso em Hotmart, alguma coisa assim? É isso que eu ia perguntar, porque eu imagino que a sua agenda deve ser já lotada Graças a Deus. e difícil de conseguir um horário. Aham. Talvez depois até desse episódio, lógico, já é assim, e muita gente vai querer ainda conversar com você. Você não pensa em criar uma comunidade, em ampliar a sua voz para Sim, o digital. grupo sim. digitalmente? Você E pensa? até mesmo para alunos de nutrição. Que legal. Eu já dei alguns cursos presenciais de como eu começo, de por onde eu começo. Show de Então, bola. sair da faculdade, como que eu monto um consultório? Perfeito. Então, eu já dei alguns cursos presenciais e a minha vontade é fazer isso se tornar online para atingir mais pessoas. E, de repente, né, cursos de emagrecimento, isso tá super em alta, né? Eu é que tô demorando muito. É porque não tem tempo, né? É. É muito atendimento. Mas agora, por exemplo, atualmente eu atendo alguns sábados. Esse ano eu consegui reduzir os sábados, mas para 2024 eu tomei a decisão de parar os sábados. Então eu de repente use um sábado e outro para focar nessa parte. Que legal. Que daí eu legal. consigo fazer algo que depois vai trabalhar por mim, né? Que legal. Exato. Porque a gente fala isso porque aqui na Biconte a gente trabalha com muitos influenciadores digitais. Legal. Que ele pega o conteúdo dele, ele prepara esse conteúdo, ele consegue compartilhar isso para centenas, dezenas, milhares de pessoas numa comunidade. E dentro da comunidade ele consegue criar ali aulas, vídeos, encontros online e ter um contato tete a tete até com Sim. alguns dos membros, né? Tanto o Marlon que esteve aqui com O a Marlon, gente, sim. né? Então eu acho que é uma baita oportunidade Com para você certeza. para ampliar a sua voz e conseguir atender ainda muito mais gente, É. né? Porque quando a gente fala de atendimento, existe uma demanda energética muito grande. Sem dúvida. Então não adianta lotar a agenda. Eu preciso ser a mesma Karina às 8 e às 2 da tarde. Exatamente. Porque as pessoas estão esperando pelo melhor atendimento. Então isso é uma coisa que eu cuido muito. Não deixo a pessoa que trabalha comigo simplesmente agendando lá. Falo, não, eu não sou uma máquina. Eu não quero que a pessoa saia daqui falando, poxa vida, achei que ia ser de tal jeito e não foi, né? Então eu entrego 100% em toda a consulta. Então para isso existe um limite. Então chega uma hora que realmente eu não posso depender somente do consultório. Perfeito. É legal você ver o lado do outro, porque às vezes a pessoa se esforça tanto, né? E Sem às dúvida. vezes investe um dinheiro que às vezes não poderia investir naquela hora. E às vezes chegar no consultório e ser aquela coisa, então é isso, tchau, é frustrante para outra pessoa, né? Então é legal que você pensa dessa forma, assim. Sim, esse ano de 2023 foi um ano muito marcante, assim, na minha vida profissional. Que muitas coisas aconteceram de forma muito rápida. Inclusive essa questão de encher a agenda. Eu criei uma demanda que a pessoa chega no consultório dizendo, olha, eu agendei há 2 meses atrás e eu estava muito ansiosa por esse momento. E, assim, é louco. É muito legal. E é gratificante porque você sabe que você foi escolhida. É bem isso. E é isso que eu penso. Eu não quero que a pessoa vá até o consultório porque eu cobro mais barato. Ou, eu vou lá Ou mesmo. por questão de rotina, não, eu tô indo por ir. Não, a pessoa me acha no Instagram Legal. pelo trabalho que eu tô fazendo lá e me estuda. Eu passo por processos seletivos com outros nutricionistas que a pessoa começa a seguir, por exemplo. E de repente ela fala, não, eu vou nela. Então, é muito gratificante. E isso tudo é fruto de anos ali trabalhando sem
ter preguiça, né? E essa é a importância da rede social, né? Não, e Sim. tanto, Karina, aqui, mas quando o Anderson falou que você ia ser uma convidada aqui, porque é ele que fez essa ponte contigo, sim. né? Eu já Aham. te seguia nas redes sociais há muito tempo. Não acredito. E aí ele falou, aí você segue ela? Eu falei, eu sigo mesmo, eu acompanho ela. Que E é legal. por causa do seu conteúdo, né? É, E é tão importante, né, a gente estar nas redes sociais, se conectar com as pessoas, falar do que a gente faz, né? E você consegue fazer isso muito bem feito. muito obrigada. Inclusive, estar aqui hoje é outra alavanca, porque assim eu acesso pessoas também que Sem de repente dúvida. não são meu Total. público e se tornam depois, né? Total. Sem dúvida, Então é Muito uma bom. grande oportunidade. sem dúvida. Curtiu o nosso papo? Demais. Que bom. A gente sempre tem uma perguntinha aqui, né, parceiro? Pra fechar o episódio. Vixe. Só quem assiste até o final sabe, né? Exato, o pessoal de casa já sabe. Por favor. Então a gente sempre encerra aqui, lógico que ao longo da conversa a gente vai dando sinais, o nosso convidado, né, o nosso amigo, é que todo mundo que sai daqui vira amigo. A gente troca o WhatsApp, a gente começa a conversar, mas a gente gostaria de saber, né, as raízes que estão por detrás das ações da pessoa que esteve aqui com a gente no mundo, né? Então a gente faz uma pergunta para fechar o episódio, aí você fica à vontade em responder, que é, Karina, o que te move? Eu vejo o meu trabalho como meu propósito de vida. E tem Deus o tempo todo falando comigo. Eu nunca fui uma pessoa completamente religiosa, mas eu sempre tive muita fé em Deus. E eu sempre me deixei disposta a ouvir os sinais, assim. E é muito claro, tudo que eu ouço no consultório, eu sei que eu não tô lá só passando dieta. Eu sei que muitas pessoas já foram ajudadas por coisas que eu falo naturalmente que mudam ali, dão um estalinho na cabeça, sabe? E acho que é isso que me move completamente. Vidas transformadas. Exatamente. Parabéns. Muito bom. Muito Parabéns. obrigada. Parabéns. E... Uma honra, né? Pô, uma honra ter E uma aula, recebido. né? Pô, Eu acho que eu já tive uma... Consulta grátis. Eu acho que eu já exato, uma exatamente. consulta. Ela já sabe até o que eu já tenho. Estatória hepática. E ó, vou te falar. Sou vegetariano. Eu sou ovo-lacto vegetariano. Aham. E de vez em quando como aquela comida japonesa. Mas eu não Sim. como mais carne vermelha e frango. E eu percebi que por tirar a carne vermelha e o frango, eu comecei a comer mais carboidrato. E aí a gordurinha no Ah lá. fígado foi aparecendo. A conta não fechou, Não né? fechou e... Depois vamos marcar nossa consulta. É isso por que eu ia favor. falar. Eu vou te falar que eu te poupei de falar da sua rotina, da sua alimentação, que senão ela ia chorar aqui. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Fechamos, parceiro? Fechamos. Karina, muito obrigado por esse episódio tão especial com você aqui, Imagina. pelo seu tempo, né? É uma honra ter você aqui no Bicast, né? Conte conosco aqui na Biconte, no que a gente puder ser útil para você, para sua clínica. Muito Estamos à obrigada. disposição. E eu agradeço também pela oportunidade. Foi um Obrigado. prazer. Muito obrigado. Obrigada. Então é isso, semana que vem estaremos de volta. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube, Biconte Oficial no YouTube. e no Spotify. Bicast Oficial. É isso, vamos deixar na descrição aqui a rede social da Karina. Siga ela, siga todo mundo, que é sempre importante pra gente. É isso aí. Fechamos? Fechamos. É isso, até semana que vem. Valeu! Até o próximo.